O futebol brasileiro está vivenciando uma nova fase com a revenda das sociedades anônimas de futebol, as chamadas SAFs, o que indica uma segunda geração de gestores em menos de uma década. Inicialmente, muitos clubes adotaram o modelo de SAF com investidores que também eram torcedores, buscando aliar paixão e gestão profissional. Só que observa-se uma tendência de transferência dessas participações para investidores focados muito mais no retorno financeiro. Afinal, o clube empresa é um ativo que pode ser comprado, pode ser vendido livremente, permitindo que empresários revendam suas participações de acordo com interesses comerciais. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o mestre em Direito Desportivo pela PUC de São Paulo, Igor Maffei Bellini, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, Igor. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês, espero fazer uns esclarecimentos bacanas. Como é que você avalia, Igor, essa recente tendência de revenda das SAFs no futebol brasileiro? O que estaria impulsionando essa mudança de proprietários num período tão curto, né? O quê? Praticamente 10 anos. Olha, eu acredito que foi como você disse, finalmente as pessoas entenderam que futebol é um negócio e que a SAF é um negócio. Aqueles que compraram lá atrás, porque eram torcedores, queriam ver o time administrado da sua maneira, ou compraram para salvar o time de uma falência, estão percebendo que eles precisam ter lucro com aquela operação. Que não adianta ter um time, ter uma SAF, apenas para fazer graça com os amigos, falar assim, eu tenho um time, eu sou o dono. Não, precisa ter lucro, e eles estão vendo que a revenda está trazendo lucro para eles, e eles vão fazer essas revendas, seja para pessoas que também torcem para o clube, seja para outras pessoas. E quando uma pessoa que não é torcedora compra, aí fica cada vez mais caracterizado que a SAF é um negócio, que é um clube, mas que era um clube e virou um negócio que tem que dar lucro. Agora, você não acha que a entrada de investidores focados principalmente no retorno financeiro não afeta a identidade, a cultura dos clubes, a ponto até também de interferir no desempenho do esporte, não, Igor? Eu tenho certeza que afeta. Infelizmente, as pessoas ainda não perceberam, e talvez demore mais 10, 15 anos para perceber que aquela história que o clube é dos seus torcedores já não existe mais. O dono da empresa, ele não precisa mais dar qualquer satisfação para a torcida. Ele não depende da torcida para ser reeleito. Ele não depende mais do apoio da torcida. Isso, infelizmente, vai trazer cada vez mais um distanciamento. Por quê? As prioridades do dono, que tem que ser o lucro, porque ninguém tem uma empresa por ter, é diferente da prioridade de uma torcida, que quer ver o time bem, quer ver o time classificado. E aqui, fazendo um gancho, podemos começar a ter uma outra coisa que a gente não tem o hábito no Brasil, que é do presidente vir a público e falar assim, vou vender o jogador para fechar a conta. Quando era uma associação, isso era impensável. Agora que é uma empresa que tem um dono, que tendo prejuízo vai colocar do bolso, mas tendo lucro vai receber, creio que vai se tornar cada vez mais. Vamos vender jogador no meio de temporada, sim. E o pior é quando o mesmo grupo tem mais de um clube. E as transferências vão começar a ser feitas dentro do próprio clube, dentro do próprio grupo, sem pagar custos de mecanismo de formação, de solidariedade, desestimulando também a formação de novos atletas. Mas a torcida, infelizmente, vai ficar sendo relegada a segundo ou terceiro plano. Pois é, como você bem destacou, a torcida quer resultado, quer ver o time bem na fita. Como equilibrar, então, esses interesses econômicos dos investidores com a paixão dos torcedores, hein, Igor? Olha, no primeiro momento, eu acho que seria refazer o modelo de SAF que a gente adotou no Brasil. Porque não adianta o clube social ficar com 10% ou 30%. O clube social ele precisaria ter uma
cadeira com direito a voto e decisão no Conselho de Administração da SAF. Porque se o clube não mantiver nenhuma voz ativa dentro da gestão da SAF, infelizmente ao torcedor não restará muitas alternativas, a não ser que a gente passe a ter um sistema no Brasil, que eu não conheço, se alguém já fez, mas acredito que ninguém, que é de venda das ações do clube na SAF, na Bolsa. E seria os torcedores comprarem parte do controle acionário na Bolsa, mas isso no Brasil eu não vejo a médio e curto prazo. Então, para a torcida ter representantes, ela precisaria o quê? Que o clube social, quando faz e vende a SAF, se mantenha, uma parte do poder de comando, porque senão o presidente do clube social vai ficar apenas administrando piscina, vai ter sua entrada barrada no CT, não vai poder acompanhar treino e não vai poder palpitar em nada. Então a gente tem que fazer uma mudança no modelo da SAF no Brasil, para que os clubes mantenham o poder e, consequentemente, a torcida, porque senão, infelizmente, para nós torcedores, eu sou um torcedor apaixonado e já viajou para ver o time em 4 países diferentes, não teremos mais poder de comando nenhum, virará negócio. Ô Igor, bom dia, Ernesto aqui. Acho que essa é uma das razões dos torcedores do Vitória aqui na Bahia tirarem muito sarro dos tricolores, né? Agora eu te pergunto, esse modelo que, concordo contigo, precisa ser aperfeiçoado, mas teve talvez um aspecto positivo que foi varrer aquela cartolagem malandra que inclusive tinha uma relação promíscua entre esporte e política, né? Aqui na Bahia, tanto Bahia quanto Vitória já tiveram presidentes que se projetaram politicamente, conseguiram seguir os mandatos parlamentares, com base exatamente nos resultados dos seus times, né? Você acha que essa vantagem, ela ofusca esse desprestígio da torcida como elemento não só simbólico, mas também da própria visibilidade e do apelo que as marcas, que os times têm ainda no futebol brasileiro? Olha, eu acho que nesse primeiro momento, efetivamente ainda não houve essa dissociação da antiga cartolagem, porque se a gente for ver, quem está sendo contratado para ser gerente, diretor das SAFs, são os mesmos gerentes e diretores que eram dos clubes sociais, dos clubes associativos. Então, mudou o dono, mas quem está tratando no dia a dia permanece a mesma coisa. Você tem os mesmos gerentes que só trocam de cadeiras, saem de um clube, vão para uma SAF, vão para outra SAF, porque entendemos, infelizmente, que esse é o modelo de futebol. E aí eu vou chegar no dono da SAF. A SAF é uma empresa, tudo bem, só que o sistema do nosso futebol vai fazer com que seja repetido pelas SAFs os mesmos equívocos dos clubes sociais. Por que eu digo isso? Porque, como você bem ponderou, o futebol é um meio de inserção na política fantástico. As torcidas levam os políticos que são associados ao clube ao poder e os mantêm no poder durante muito tempo. Então, a SAF, para resumir, ela vai se tornar, ao longo do tempo, de duas uma. Ou o que eram os antigos dirigentes dos clubes, os famosos cartolas, ou as SAFs deverão fazer uma outra liga, uma liga efetivamente genuína, no sentido da palavra, aonde vai ser colocados os critérios de gestão de uma empresa, copiando, por que não, as ligas norte-americanas, que são empresas e aonde os clubes são sócios dessas empresas. Vou dar o exemplo da NBB no Brasil, os clubes são sócios da NBB. Por isso que a gestão do basquete brasileiro mudou e mudou para melhor nos últimos tempos, porque houve a mudança na gestão, não necessariamente na forma como os clubes são constituídos. Então, essa mudança não significa necessariamente esfriar o futebol? Não. O objetivo é o contrário, é qualificar a gestão dos clubes, né? Oi? O objetivo era o contrário, era qualificar a gestão dos clubes, né? Melhorar a competitividade, mas será que isso já está acontecendo? Olha, eu acho que
acontecendo no sentido de injeção financeira nas transferências? Estão. Mas eu não vejo mudanças na estrutura. Eu não vou citar porque a gente tem um processo contra uma SAF que até o ano passado não depositava o FGTS da equipe feminina. Aquilo que deveria acontecer de uma gestão profissional não aconteceu. E a gestão da SAF é a mesma para o masculino e para o feminino. Por isso que eu te digo, sem medo de errar, que ainda os velhos vícios da cartolagem, do futebol dito amador, continuam nas SAFs. Não mudou muita coisa, não melhorou. Eles continuam visando os lucros, mas eles estão visando os lucros, mas os problemas continuam. Só que nós, torcedores, empurramos esses times para frente. Porque para o torcedor, para mim, para você, para quem está nos escutando, seja na Bahia ou em qualquer lugar do mundo pela internet, a gente é apaixonado pelo clube. Somos loucos apaixonados. A gente prefere ver o nosso clube na mão de um empresário que vai nos dar um título, porque a gente não considera o modelo de gestão, mas devemos passar a considerar o que é essa gestão. Agora, uma SAF tem tanto compromisso assim, por exemplo, com conquista de títulos? Eu vou falar aqui do Bahia. A torcida do Bahia criou uma expectativa muito grande com a entrada no Grupo City, de que haveria grandes contratações, pelos bons resultados na primeira etapa do Campeonato do Brasileirão do ano passado. Inclusive, tinha os mais ufanistas achavam que o Bahia ia ser campeão brasileiro. Mas para a SAF pode ser que um time, mesmo não sendo campeão, mas ficando ali meeiro, se vindo para testar jogadores de outros times que são da mesma SAF, etc., o resultado empresarial pode ser satisfatório. Agora, para o torcedor, não é bem assim, né? Exatamente. O que você falou é o que eu já falei em algumas vezes, escrevi um texto. Nós, torcedores, temos que entender o que o dono da SAF quer com o nosso time. Vou pegar o caso do Bahia. Pode ser que para o Grupo City, o Bahia, com todo respeito, torcedores do Bahia, não fiquem bravos comigo, seja apenas mais uma incubadora de jogadores, onde ele vai comprar o jogador e vai colocar esse jogador dentro do Bahia para testar se funciona ou não. Ou então para recuperar de lesão. Sabe aquele jogador que você compra que não sabe se vai dar certo ou não? Você pode comprá-lo e colocá-lo no Bahia para testar. Ou, numa outra situação, ele vai comprar um jogador do mercado brasileiro, tá? É duro falar em comprar. Jogadores não são mercadorias. Ele vai contratar um jogador do mercado brasileiro. É muito mais barato para o City, o Grupo City, contratar via Bahia do que contratar pelo City, porque o critério das multas rescisórias é diferente. Por isso que esse sistema de múltiplos clubes no mesmo grupo, no mesmo dono, é complicado, porque isso acaba trazendo um desequilíbrio financeiro, porque em vez do Grupo City, em vez do Manchester fugiu o nome do City agora, que é o dono do Bahia, comprar e pagar pelo dinheiro lá de fora, que em vez de pagar, exemplo, 40 milhões de libras, ele pode pagar 20 milhões de reais, o que no câmbio para ele não é nada. E isso é uma coisa que, infelizmente, não está sendo percebido. Clubes de múltiplos donos de múltiplos clubes, têm essa vantagem financeira, que vai fazer com que, cada vez mais, os clubes tenham funções diferentes. Nós, torcedores, temos que, antes de autorizar uma venda, antes de sairmos nas ruas comemorando a venda, temos que entender o que esse comprador quer com o nosso clube. Porque, às vezes, ele comprou uma SAF, uma recompra, não para dar títulos, aí eu não estou falando do caso do Bahia, comprou simplesmente para ser mais uma etapa do negócio dele. Porque vamos lembrar que, às vezes, ser campeão me traz mais custo do que ser quinto lugar. E o dono da SAF pode entender, não, o meu objetivo é estar ali, entre 10º e 5º, está de bom tamanho, minha folha de pagamento não extrapola, meu patrocinador está lá, o meu torcedor é fanático, ele vai de toda forma, e eu vou montar um time para chegar em quinto. E isso é uma coisa que precisa começar a ser discutida para ontem no Brasil. O que é que as pessoas que compram SAF querem? Porque há uma dissonância, há uma diferença entre o que o dono da SAF quer e aquilo que a torcida quer. A torcida quer títulos. Donos querem lucros. Seja fechando no balanço, seja comprando um jogador no Brasil muito mais barato e repassando para fora. Então, vamos começar a discutir isso para ontem.
Igor, estamos conversando aqui com Igor Maffei Bellini, que é mestre em Direito Esportivo. Para a gente encerrar, por mais que as SAFs ainda precisam se aperfeiçoar, se profissionalizar, serem mais transparentes também, você acha que é o tipo de modelo que representa o futuro do futebol brasileiro ou ainda tem espaço para clubes tradicionais que operam sob esse modelo mais associativo? Eu acho que, infelizmente, o futuro é a SAF. Podemos continuar a ter clubes associativos, 1 ou 2, mas a grande maioria será SAF, até porque, aí falando fora dos grandes clubes, a SAF resolve problemas de clubes de menor expressão no interior, que é aquele clube associativo que tinha só a família do presidente de sócio, que precisava convocar eleições toda hora para legitimá-lo como presidente do clube. A SAF, ele comprando as ações da SAF, ele não precisa mais dar satisfação a ninguém. Por isso que pequenos e médios clubes começarão cada vez mais a serem SAFs, não para ter uma injeção de recursos financeiros, mas para estabilizar a gestão, porque na SAF você não tem eleição, você tem um dono, mas o futuro será SAF, infelizmente, porque a gente perde esse contato com mas infelizmente será SAF. 1 ou 2 podem permanecer como associação, mas a longo prazo, quase todos serão SAF. E no melhor dos cenários que garantam, enfim, compromissos de longo prazo com os clubes, não? Para evitar meramente aquisições especulativas que possam, no final das contas, prejudicar a estabilidade das equipes e o próprio desempenho do futebol, né, Igor? Exatamente. A SAF só tem essa vantagem. Como é o próprio dono que vai pagar a conta hoje ou daqui a 10 anos, deverá se evitar um grande endividamento. Porque aquela pessoa que está na cadeira hoje vai ter que honrar essa conta. E nos clubes associativos isso não existe. Acabou o mandato, você deixa para o futuro presidente arcar com as suas consequências. Eu acho que essa é a melhor coisa que a SAF trouxe. Deveria trazer, na verdade, a ponderação nos gastos. É verdade. Igor Maffei Bellini, mestre em Direito Desportivo, mais uma vez conversando conosco aqui. O papo é futebol e agora com foco nessas SAFs que estão tomando conta dos clubes. Muito obrigado, Igor. Um abraço para você, até uma próxima. Muito obrigado, abraço para vocês também. 8h44 na tarde fina.